Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e na aula de hoje nós trataremos das regras de três simples. Com certeza você já ouviu falar da regra de três e provavelmente você já fez muitos exercícios usando a regra de três, já que é uma das maneiras de resolver exercícios mais usadas em toda a matemática. O que acontece, isso é bastante importante, é que muitas vezes nós usamos a regra de três de maneira errada. Nós usamos a regra de três em exercícios onde nós não poderíamos usar a regra de três. Nessa nossa aula, eu quero conversar com vocês quando que eu posso utilizar a regra de três e por que que a resolução é feita da maneira que nós estamos acostumados. Então, vamos começar a nossa aula? Então, para começar, por que que a regra de três ela recebe esse nome? A regra de três ela recebe esse nome porque normalmente ela permite que nós resolvamos exercícios onde nós conhecemos três valores e queremos descobrir um quarto valor. Por isso, regra de três. Normalmente, a regra de três ela é dividida em regra de três simples ou regra de três composta. Nessa nossa aula, nós trataremos da regra de três simples, que é aquela onde nós temos exatamente duas grandezas envolvidas. Então, vamos imaginar que nós tenhamos uma certa grandeza A, uma outra grandeza B, e aí, em relação a essas duas grandezas, nós conhecemos uma situação completa. Então, eu tenho o primeiro valor da primeira grandeza, o primeiro valor da segunda grandeza. O exercício afirma outro valor de uma dessas grandezas, por exemplo, o segundo valor da grandeza A, e a pergunta é o segundo valor da nossa segunda grandeza, o segundo valor da nossa grandeza B. Agora, essa regra de três, ela é chamada de regra de três simples, com grandezas diretamente proporcionais, quando a razão entre essas grandezas formarem uma proporção direta, que nós conversamos em nossa última aula. Ou seja, quando o primeiro valor da primeira grandeza dividido pelo primeiro valor da segunda grandeza é exatamente igual ao nosso segundo valor da primeira grandeza dividido pelo segundo valor da segunda grandeza. Quando nós temos uma proporção, uma das maneiras mais comuns de resolvermos esse tipo de exercício é simplesmente multiplicando em cruz, ou seja, fazendo A1 multiplicado por B2, A1 vezes B2, exatamente igual ao A2 multiplicado pelo B1. Então, A2 vezes o B1. E é por isso que, de uma maneira mais prática, quando nós temos um exercício de regra de três simples, onde eu observo que nós temos duas grandezas diretamente proporcionais, nós construímos uma pequena tabelinha onde nós organizamos as nossas informações. Então, A1, B1, A2 e B2. E a partir dessa tabela, eu simplesmente multiplico em cruz os nossos valores. Tudo bem? Vamos fazer um exercício? Então, o exercício que eu quero fazer com vocês é esse aí. André trabalha no centro do Rio de Janeiro e almoça de segunda a sexta-feira nos restaurantes da região. Certo dia, ele encontrou um restaurante self-service que oferecia duas modalidades de pagamento. R$ 29,90 como à vontade, valor fixo sem pesar o prato, ou R$ 46,00 por quilo, valor dependendo do consumo aferido na balança. Duas modalidades bem conhecidas. Para a segunda modalidade de pagamento, a balança marcava apenas o número inteiro de gramas a ser consumido pelo cliente, excluindo-se o peso inicial do prato sem alimento. É mais vantajoso para André optar pelo coma à vontade a partir de. Então, para nós podermos chegar a essa conclusão, uma das maneiras de resolver o exercício é utilizando a regra de três simples, onde eu vou comparar o peso do meu alimento, tá? Entre aspas, né? A gente sabe que está errado falar o peso, mas no popular a gente acabou falando dessa maneira, com o preço a pagar.
Então, a ideia é nós descobrirmos, em primeiro lugar, qual deve ser o peso do prato para que o valor do coma à vontade seja exatamente igual ao valor do quilo. Então, vamos lá. Então, nós vamos aqui fazer uma regra de 3 entre o peso, entre aspas, e o preço a pagar. Então, eu sei que eu pago R$ 46 por quilo. Então, 1 quilo, já que eu quero o exercício em gramas, ele tem quantas gramas? 1.000 gramas. Então, se eu tenho aqui 1.000 gramas, eu vou pagar R$ 46, correto? A partir daí, eu quero saber qual deve ser o peso do meu alimento, pagando R$ 29,90. Desse modo, eu vou saber quanto que eu preciso colocar no meu prato, no preço por quilo, para que os valores do quilo e do coma à vontade sejam iguais. Então, vamos lá? Para nós pensarmos, se eu tenho um peso maior no meu prato, se eu tenho mais alimento no meu prato, eu vou pagar mais, não é verdade? Nós normalmente representamos essa situação através de pequenas flechinhas. Então, aqui, se eu aumentar o peso do meu prato, eu vou aumentar o preço a pagar. Então, eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais. Como nós acabamos de conversar, nesse caso, eu simplesmente vou multiplicar isso aqui em cruz. E aí, nós vamos encontrar que 46 vezes x, é o próprio 46x, igual a 1.000 vezes 29,90, vai ser 29.900. Desse modo, o 46 que está multiplicando vai passar dividindo, o x vai ser igual a 29.900, dividido por 46. Desse modo, eu sei que o x vai ser igual a 650 gramas. Então, eu sei que se eu pegar 650 gramas de comida, o preço do meu prato vai ser exatamente igual ao coma à vontade. Ou seja, se eu pegar qualquer quantia maior que 650, eu vou estar pagando muito mais no nosso preço por quilo do que no coma à vontade. Ou seja, a partir de 651 gramas, vale a pena ele optar pelo coma à vontade. Tudo bem? Tranquilos? Então, vamos lá. O segundo tipo de regra de 3 simples é quando nós temos duas grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Imagine que eu tenho aqui duas grandezas, uma grandeza, mais uma vez, A, uma grandeza B, onde eu conheço alguns valores dessas grandezas. Então, o primeiro valor da grandeza A, o primeiro da grandeza B. O segundo valor da grandeza A, o segundo valor da grandeza B. Eu sei que essas duas grandezas elas vão ser inversamente proporcionais quando a razão entre a primeira grandeza e o inverso da segunda ela é uma constante. Ou seja, quando nós temos o primeiro valor da grandeza A dividido pelo inverso do primeiro valor da grandeza B, igual ao segundo valor da grandeza A dividido pelo inverso do segundo valor da grandeza B. Como nós temos aqui divisões de frações, eu sei que numa divisão de fração eu vou manter o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Então, nós vamos ter A1 multiplicado por o inverso de 1 sobre B1, é o próprio B1, igual a A2 multiplicado pelo inverso de 1 sobre B2, é o próprio B2. Desse modo, quando nós temos duas grandezas inversamente proporcionais em um exercício de regra de 3 simples, nós vamos construir uma tabela com essas grandezas, então a grandeza A e a grandeza B, colocando nessa tabela os valores que nós possuímos e uma variável para aquele que nós desejamos calcular. E aí, ó, se nós observarmos, ó, A1 vezes B1, A2 vezes B2, ó, A1 vezes B1, A2 vezes B2. Ou seja, nós vamos multiplicar em linha. Vamos fazer um exemplo?
O nosso exemplo é esse. O Colégio Pedro II disponibilizou diversas salas de aula em seus campi para aplicação das provas de estudantes deste ano. Para arrumar tais salas, 6 pessoas trabalharam por 3 dias. Para que a mesma quantidade total de salas de aula ficasse pronta em um único dia, o número de pessoas a mais que teria que ajudar na arrumação, trabalhando no mesmo ritmo das anteriores, é D. Então, de novo, eu tenho duas grandezas envolvidas. Eu tenho o número de pessoas e o tempo que elas estão demorando para arrumar todas essas salas. Então, vamos organizar essas informações. Então, número de pessoas e o tempo. Então, eu sei pelo exercício que 6 pessoas trabalharam por 3 dias. E eu quero saber quantas pessoas a mais nós vamos precisar contratar para que elas possam arrumar todas essas salas em apenas um dia. Então, dá uma olhadinha. Se eu aumentar o número de pessoas, o que vai acontecer com o tempo que elas vão demorar para arrumar todas as salas? O tempo vai diminuir, não é verdade? Quanto mais pessoas trabalhando, menor é o tempo que elas demorarão para realizar essa tarefa. Então, nós costumamos representar essa situação por essas flechinhas. Aumentei o número de pessoas, diminuí o meu tempo. Repare que nós temos duas grandezas inversamente proporcionais. Como nós acabamos de conversar, nós vamos multiplicar em linha. Desse modo, eu sei que na primeira linha, 6 vezes 3, vamos deixar escrito dessa maneira mesmo, depois a gente faz a multiplicação, é igual, na segunda linha, x vezes 1. Ou seja, x vezes 1 é igual a x, 6 vezes 3, 18 pessoas. Agora, apenas toma um pequeno cuidado. Ele perguntou quantas pessoas a mais. Então, antes, nós já tínhamos 6 pessoas. Se eu preciso agora de 18 pessoas, significa dizer que nós vamos ter 18 menos 6, ou seja, 12 pessoas a mais. O que nos deixa aqui com a alternativa letra B dessa questão de múltipla escolha. Tudo bem? Resumindo, então. Regra de 3 simples é aquela regra de 3 que nós fazemos apenas com duas grandezas. Se essa regra de 3 ela envolve grandezas diretamente proporcionais, eu construo a tabelinha e multiplico em cruz. Se essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais, eu construo a tabelinha e multiplico na linha, multiplico na horizontal. O importante é sempre observar se as grandezas envolvidas no meu exercício realmente são grandezas proporcionais. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós iremos falar um pouco sobre regra de 3 composta. Um abraço a você e até lá!